Olá, no programa Frente a Frente desta edição estou recebendo o professor Maurício da Silva. O professor Maurício é graduado e pós-graduado em matemática e mestre em educação. O professor Maurício está no 8º mandato de vereador, mas durante esse período foi secretário de Educação do município de Tubarão, presidente da Fundação Municipal de Educação por bons períodos. Preocupado com a educação, a atuação parlamentar traz esse viés na Câmara de Vereadores. Na sessão desta segunda-feira, que marcou o retorno dos vereadores ao trabalho, à legislatura que começou em 2025, o professor Maurício apresentou uma lei municipal que complementa a Lei Federal 15.100. A Lei Federal 15.100, sancionada pelo presidente Lula no dia 13 de janeiro, proíbe o celular na sala de aula. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Professor Maurício, muito obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente na edição de hoje. Eu que agradeço por esta possibilidade. Professor, Lei 15.100, proibição do celular na sala de aula. Não é uma interferência do Congresso Nacional e do Presidente da República na autonomia do professor em sala de aula? É uma interferência positiva, porque já é uma interferência negativa quando não bem utilizado o celular na sala de aula. Já há uma recomendação da Unesco desde 2023 para o banimento do celular na sala de aula. E diversos países já tomaram esta providência, muitos estados também e muitos municípios também. Esta lei, ela traz uma série de benefícios ao proibir o celular na sala de aula. O primeiro benefício é a melhoria da aprendizagem, porque se o aluno está disperso, brincando, jogando, falando no celular enquanto o professor explica, é evidente que ele não está aprendendo aquilo que o professor está explicando. O outro benefício é com relação à saúde emocional. Então já há muitos documentos mostrando que o excesso de telas atinge de forma muito ruim a situação emocional do estudante. O outro prejuízo é com relação à socialização. O que se percebe na hora do recreio é que muitos estudantes, em vez de brincar, em vez de conversar com os colegas, está ele e a tela. Se não tiver a tela, ele vai conversar com o amigo, ele vai procurar brincadeiras. Hoje os pediatras recomendam o retorno das brincadeiras antigas, pular amarelinho, correr, brincar, que é próprio da criança. E o outro prejuízo é justamente o uso de conteúdos educativos, o uso do cyberbullying e assim por diante. Então, o celular, ele traz esses problemas negativos. Esta lei, ao banir o celular, ela procura resolver todos estes problemas. Então, ela é uma intervenção, sim. No entanto, esta lei, ela traz uma série de indefinições e o que eu procurei fazer com a lei municipal é manter os dispositivos da lei nacional e onde a lei nacional não se posiciona, eu trago as posições. Por exemplo, uma questão que eu considero fundamental. Onde é que fica o celular se ele não pode ser utilizado na sala de aula? Então existe um movimento chamado Desconecta, que é formado por pais e mães que lutam para diminuir a presença das crianças nas telas, que já alerta para o seguinte: se o estudante está na sala de aula com o celular no bolso, na pasta, embaixo da carteira, mesmo assim ele se dispersa porque ele fica ansioso para saber qual foi a mensagem que chegou e assim por diante. Então eles tentaram inclusive lá no Congresso Nacional negociar essa questão, mas não obtiveram êxito por uma série de questões que, se for necessário, lá na frente a gente discute. Então, se o aluno está com o celular na sala de aula, é proibido o seu uso, então sobrecarrega o professor em ter que fazer essa inspeção, ter que tirar o celular do aluno. E isso, evidentemente, que vai causar muito mais conflito. Por outro lado, se um professor ele pede para o aluno deixar de usar o celular e outro professor não pede, isso já cria mais confusão na escola e fere de morte aquilo que nós chamamos de identidade da escola. Todas as escolas precisam cumprir todas as leis e aquilo que não existe na lei, as escolas criam um consenso por meio de voto ou por meio mesmo do consenso. Seria o caso do celular. Agora, se alguém descumpre um consenso discutido, isso fere de morte, como eu disse, a identidade da escola. Então, por isso, esta indefinição que vem na lei nacional,
eu procuro definir, como os outros estados já definiram também, que o celular, se ele está proibido, ele não entra na sala de aula. Antes do aluno entrar na sala de aula, ele deixa o celular ali numa caixa e ele vai apanhar esse celular lá no final da aula. A outra questão que a lei não define é a questão de punição para quem não a cumpre. E toda lei que não tem sanção, ela se torna letra morta, porque ela traz uma série de proibições. Mas se ela não diz o que acontece para quem descumpre, então quem quer descumprir vai continuar descumprindo porque sabe que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. Então, na lei municipal, nós trazemos os encaminhamentos, advertência, por exemplo, chamar o pai na escola, acionar o conselho tutelar, ou seja, utilizar estas questões de forma progressiva. Outra questão, professor Hildo, que a lei não enfatiza é o uso positivo do celular na sala de aula. Veja bem, nós estamos falando da proibição, mas a lei ela traz exceções e a principal exceção, o celular pode ser utilizado na sala de aula sim, desde que orientado pelo professor. Então, nós já temos a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que diz lá nas suas competências gerais que um dos direitos do estudante é aprender a cultura digital. E aprender a cultura digital, segundo a BNCC, já começa pelo professor orientando o aluno sobre o que é construtivo nas mídias, sobre o que é destrutivo e assim por diante. Então, nós estamos indicando essa questão na lei que nós fizemos. A outra questão que a lei não define também e que é de fundamental importância é a comunicação da família com a escola, porque com o uso do celular, a família se comunicava com o estudante a qualquer momento na sala de aula. Se o estudante não vai ter o acesso ao celular durante o período que ele está na sala de aula, como é que vai ser a comunicação? Então, é a comunicação antiga, é aquela que já se fazia. A família liga para o telefone da escola, ou a escola liga por meio do seu telefone para a família. Tem agenda, tem o caderno para as anotações, quer dizer, mas isso precisa ficar acordado com as famílias. Então, isso nós estamos definindo lá também. E tem uma outra exceção, que é resultado lá de objetivos não confessados publicamente, mas eu acompanhei a tramitação da lei no Congresso, então a gente sabe por que ele está lá, que diz que o aluno pode utilizar o celular no caso das garantias individuais. Ora, o que são garantias individuais? Elas já estão lá na Constituição Federal, mas na medida em que ela não está claramente explícita, o aluno vai utilizar vários subterfúgios e quando o professor chamar a atenção, ele vai dizer, professor, essa é uma garantia individual. Então, isso precisa ser banido e nós fizemos na lei municipal. Então, como eu disse, nós respeitamos todos os dispositivos da lei nacional, mas acrescentamos as definições que a lei nacional não define. Então, voltando à sua pergunta, há uma interferência no trabalho do professor? Há uma interferência positiva, porque já há uma interferência negativa, que é o mau uso do celular na sala de aula. Mas pode haver o bom uso também, quando devidamente orientado pelo professor. O senhor acha que escapou da entrevista dando essa resposta toda? O senhor abordou todos os temas, mas eu ainda tenho uma série de questões aqui e vou voltar aos pontos todos. É uma estratégia, professor, falar bastante para o entrevistador esquecer a próxima pergunta. Não, o senhor me deu uma série de outras perguntas. O senhor falou onde fica o celular, então vamos lá. Onde fica o celular? É um custo para a escola, botar uma cesta, vigiar a cesta, uma escola como o Deon, com 2.000 alunos, com 50 salas de aulas. É um problema para a escola e vai ser imputado um custo para a escola. E na escola pública, que não tem servidor novo, que não tem como comprar a cesta, um balaio que seja, como é que resolve isso? O que muitas escolas públicas já estão fazendo? As escolas públicas têm um recurso chamado dinheiro direto na escola, que é um dinheiro que a escola recebe de acordo com o número de alunos e assim por diante. Então, com esse dinheiro, as escolas podem comprar as caixas, poderia ser uma caixa para cada sala de aula, que a operacionalização seria mais rápida, E uma caixa, professor, pode ser uma espécie de um baú, de papelão, que tem uma tampa, o celular fica desligado ali dentro. Uma caixa de sapato resolveria o problema. Com 30 alunos, a caixa de sapato não vai caber celular, professor.
Eu calço 42, professor, já é uma caixa maior, então eu já veria a possibilidade, né? E no caso, então, 2 caixas, né, para cada sala, que não teria custo nenhum. Mas se tiver, como disse, as escolas têm esse recurso chamado o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que ela poderia adquirir. Isso é escola pública, mas na escola privada mais um custo. A escola privada, se quiser usar uma caixa de sapato, também pode utilizar, mas também pode, como eu vi em escolas de São Paulo, por exemplo, que eles utilizam umas prateleirinhas, né? É claro que vai ter um custo, né? Construir uma prateleira e tal. Então, a caixa é mais rápida porque facilita a mobilidade e assim por diante. E é claro que essas caixas, elas têm que ficar na sala do diretor e chaveadas, porque ali tem um patrimônio bastante grande, que são os celulares, né? Um problema esse. Na sala de aula pode deixar ele desligado dentro da caixa? Não está previsto onde vai ser? Não, a lei não diz. E como a lei nacional não determina, significa, como eu disse, que o aluno pode levar o celular no bolso, pode estar na sua mochila. Estou falando da questão da caixa. Todos 2.000 alunos no D1, 1.000 por turno. Sim. A sala do diretor vai ficar abarrotada de caixas de celulares. De celular. Depois, na hora de pegar, um aluno pode pegar errado com o outro, gera confusão. Professor, o que a lei diz? Que aí tem mais uma questão que já foi levantada assim, mas se extravia um celular ou coisa parecida. O que a lei diz? A lei está proibido levar o celular para a sala de aula. Mas se o aluno optar por levar, o que acontecer com o celular é problema dele, porque a lei já proibiu. Então isso também livra... Mas a legislação é complicada, né, professor? Porque o aluno chegou e deixou sob guarda da escola. Então, quando a escola recebe o celular, ela ficou com guarda e ela tem responsabilidade. Mas a lei já diz que, como há proibição, se ele trouxer, foi uma opção dele em trazer. Então, se ele optou por trazer... O risco é dele, mas a escola também vai estar sujeita ao dano. Pode ser que a escola também seja acionada. Mas a decisão vai ser da justiça no caso de acionamento. Exato, mas a decisão vai ser... tem celulares de 15 mil reais na mão dessas crianças. Exato, nesse caso a decisão vai ser da justiça, porque a lei já diz, não pode, mas se você quiser trazer, tudo que acontecer dali para frente é da sua responsabilidade. O senhor falou em punição. Para punir, professor, não dá para punir um motorista, um mau motorista, se não houver um flagrante, que seja um agente da lei, o guarda municipal, o PM, o policial civil, o policial rodoviário estadual ou federal, ou uma câmera que flagre isso. E no caso da escola, quem vai fiscalizar se a escola está deixando ou não? Não, aí no caso é o professor na sala de aula que vai verificar se mesmo proibido o aluno está fazendo uso do celular. Então, a lei proíbe, mas se o aluno descumpre a lei e utiliza, é o professor que vai avisar para a direção da escola. Esse aluno está descumprindo a lei. Aí, neste caso, a escola pode utilizar progressivamente as seguintes medidas. Primeiro, uma advertência para o aluno. Você não deveria, a lei diz que não deve utilizar e você está utilizando. Que você apresentou. Exatamente. Progredindo, chamar os pais na escola. Por exemplo, advertir o aluno, mas se ele reincide, chamar os pais na escola. Olha, existe uma lei, o senhor tem ciência da lei desde o início da aula, mas o seu filho está reincidindo. Se mesmo assim não resolver, se aciona o Conselho Tutelar. Por que acionar o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar ele tem esta obrigação de garantir os direitos da criança. E um dos direitos é justamente o direito de aprender. E o celular, em uso desmedido na sala de aula, ele tira esse direito da aprendizagem do aluno. Professor, o senhor falou na sua exposição inicial que quando compete ao professor, um professor pode fazer e o outro não. Na lei, caberá ao professor fiscalizar. E se o professor fizer vista grossa, o senhor não responde agora, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes com o Frente a Frente na edição de hoje, que está discutindo com o professor Maurício, que é educador, mestre em educação, foi presidente da Fundação Municipal de Educação de Tubarão, secretário de Educação, em diversas oportunidades, e está no 8º mandato de vereador. O professor Maurício apresentou um projeto de lei no município, na volta da Câmara de Vereadores nessa semana, tratando desse tema e preenchendo lacunas que a lei federal não foi competente ou deixou por conta dos estados e municípios. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente de hoje. Eu estou conversando com o professor Maurício da Silva. 8º mandato de vereador, o professor Maurício está exercendo nessa legislatura que começou no dia 3 de fevereiro. No dia que começou a legislatura, o professor Maurício já apresentou um projeto de lei que regulamenta no município de Tubarão a lei federal, ou impõe mais obrigações que a lei federal foi omissa ou não tratou, até para que fosse aprovada em Brasília, na Câmara Federal. Professor Maurício, na sua exposição, que foi bastante elucidativa no começo desse programa, o senhor falou que se não há lei, um professor faz e o outro não. No caso da punição, o senhor coloca na mão do professor. Um professor pode ser mais leniente, fazer vista grossa, e o outro pode ser mais incisivo. Isso não coloca na costa do professor a responsabilidade de fazer cumprir a legislação, professor? Não, professor, é exatamente o contrário. Quando a lei traz a necessidade do aluno adentrar a sala de aula sem o celular, é justamente para não precisar sobrecarregar o professor com essa inspeção. Porque se o celular ficou fora da sala de aula, não vai ter esse risco do aluno estar dando espiadinha porque ele está na sala de aula. Então, o objetivo primeiro já é, evidentemente, proteger o professor ou não sobrecarregar o professor de estar fazendo inspeções na sala de aula. Mas é evidente que... Mas em caso de passar essa primeira barreira, recai sobre o professor. Aí recai sobre o professor. Que está em sala de aula. Exato. Então, a primeira barreira é justamente para proteger o professor. Aí é claro que se não existir essa primeira barreira, se existir a possibilidade do celular estar na sala de aula e se o professor não cobrar, evidentemente que o professor precisa ser cobrado. Até porque, como eu falei, existe aquilo que se chama de identidade da escola. O que é a identidade da escola? Você chegou num consenso sobre um determinado tema que não está na lei, porque aquilo que já é lei, a escola tem que cumprir. Mas aquilo que não é lei, a escola pode definir no seu projeto político-pedagógico, junto ali com todo o corpo de professores, é por meio de votação e de consenso. Tomou a decisão, todos os professores precisam cumprir aquela decisão, porque se não for cumprido, como eu disse, fere de morte a identidade da escola e faz uma confusão enorme na escola. Então, neste caso, o professor ele precisaria ser advertido porque ele não está cumprindo a sua parte. Mas, como eu disse, o objetivo da nossa lei é tirar toda essa sobrecarga do professor, é deixar o celular fora da sala de aula para que o professor não precise fazer esse trabalho de inspetor, né? De estar ali olhando quem está usando, quem não está usando ou coisa parecida. Ou até de tirar o celular do aluno que está utilizando. Professor, escolas públicas e privadas são obrigadas a seguir tanto a lei federal quanto a lei que o senhor apresentou, se ela for aprovada e sancionada pelo prefeito. Sem dúvida alguma. A lei federal ela é para todas as escolas públicas e privadas da educação básica. Hoje alguém me perguntou, mas e o ensino superior? Disse, a lei federal ela não trata disso, ela trata e o ensino médio? Sim, até a educação básica. O ensino médio é a educação básica. Até o ensino médio que é a educação básica. Então é do primeiro, lá do maternal, prézinho... Até o ensino médio. Até o terceirão. Exato, até o terceirão. São 11 anos de educação, 11 ou 12 anos fiscalizados por essa lei. Para não falar em 17 anos desde que o bebê entra na escola. Né? Exato. Se bem, professor, que como eu falei antes, a lei abre exceção. O celular pode ser utilizado sim, desde que orientado pelo professor para aquelas finalidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, que é trabalhar a cultura digital com os estudantes. E a inclusão. Uma criança sem essa tecnologia, ela já tem a tecnologia. Professor, não seria mais fácil adequar do que proibir? O ideal, professor, é que todos tivessem consciência, né, o que trouxesse de casa a educação, de que o professor deve ser respeitado. Até porque, do meu ponto de vista, se o estudante estiver brincando no momento que o professor está explicando, já é um desrespeito ao professor. E ao próprio futuro. É claro, é um desrespeito ao professor e um desrespeito a ele mesmo, porque ele está renunciando ao aprendizado que o professor está trazendo para ele. Então, ele está renunciando ao aprendizado, ele está correndo o risco de doenças emocionais, ele está correndo o risco de acessar a conteúdos deseducativos, ele está tendo a possibilidade de utilizar o cyberbullying e assim por diante. Então, ele está desrespeitando o professor e se desrespeitando também. Professor, 13 de janeiro foi a data que o presidente Lula sancionou o projeto aprovado no Congresso Nacional. As aulas começam, invariavelmente, na maior parte dos municípios,
privadas, municipais e estaduais, no dia 10 de fevereiro. Deu menos de um mês de prazo para adequação, no momento que os professores estão passando por formação pedagógica, atualização profissional e tudo. Não é pouco tempo para implementar um projeto como esse. Há lugares que já tem, mas Sim. em lugares que não tem essa preocupação, não é muito pouco tempo? Professor, o Ministério da Educação publicou na semana passada uma espécie de uma cartilha orientando as escolas. Mas Duas cartilhas, uma orientando as escolas e outra orientando as redes de ensino. Exatamente, mas de todo jeito é preciso tempo sim para que as escolas se preparem, para que se converse com os professores, para que se converse com os pais. Os pais precisam ser aliados desta medida e isto exige, então, um cronograma de reuniões, né? Reuniões com os professores para esclarecimento, reuniões com a família, conversa com os próprios estudantes para mostrar a eles o que é benéfico e o que é maléfico para eles mesmos. Então, isso demanda, de fato, um determinado tempo. Mas o que nós sabemos também, professor, com relação à lei? Quando é sancionada uma lei, vem logo a pergunta, essa lei pega ou não pega? Então, já se sabe que uma lei sancionada, se ela demora muito tempo para ser implementada, as pessoas acabam relaxando, não é? Porque surgiu a notícia de uma nova lei, as pessoas já se armam, a favor ou contra. E se vai postergando, daqui a pouco a lei ela vai tendo mais dificuldade para ser implementada. Então, é importante que as escolas se preparem o mais rápido possível, nesse tempo que tem, não é? Para que também no menor espaço de tempo possível, cumpra essas etapas de formação ou de informação para os próprios professores, para a família, para os estudantes e a coloque para funcionar. O senhor, quando foi presidente da Fundação Municipal de Educação em Tubarão, quanto tempo o senhor ficou na presidência da Fundação? 5 anos. 5 anos, em 2 mandatos. O senhor promoveu reuniões com os pais das escolas municipais. O pai da criança da escola municipal, ele é partícipe, ele vinha acompanhar ou há desleixo na maior parte dos pais dos estudantes? Qual percentual o senhor imagina que teve de adesão nas reuniões que o senhor convocou quando era secretário, professor Maurício? Professor, nós chegamos a 80% da presença dos pais, não é? E que foi um número que eu considerei muito bom, porque normalmente... Dá para dizer excepcional. Sim, normalmente a maioria absoluta dos pais não participam, e no nosso caso a maioria participava, não é? Mas então, é preciso criar essa cultura também do encontro com a família. Porque tradicionalmente a família não gosta de atender o chamado da escola, porque tradicionalmente a escola chamou a família para coisa ruim, ou só chamava quando tinha uma notícia ruim para dar para a família. Em relação ao próprio filho. Em relação ao próprio filho. Tirou a nota baixa, fez bagunça ou coisa parecida. Então, geralmente, as famílias não gostavam desse contato. Mas nós mudamos esse foco, nós mostramos aos pais que era importante eles virem, para poder ouvir o que a escola tinha para dizer, para fazer a prevenção, para que ele recebesse menos notícias ruins, principalmente lá no final do bimestre. Então nós criamos essa cultura, considero que fomos bem-sucedidos, porque a participação, ela sempre foi uma participação excepcional, como disse, de até 80% dos pais. E nós tínhamos também a seguinte recomendação para as diretoras de escola. Chamou os pais para uma reunião, o foco é naqueles pais que não vieram. Depois da reunião, vamos ver quem não veio. Quem não veio, vamos pegar o telefone. Olha, pai, senti a tua falta, o que aconteceu? Por que não houve a sua participação? Os prejuízos que o seu filho vai ter por você não ter participado. Ou seja, trabalhar para que se atinja o máximo possível de pais nas reuniões. Isso nas reuniões com o presidente da fundação, no caso era eu, né? E também nas reuniões que as escolas faziam diretamente com os pais também. O senhor falou dessa reunião com os pais e a interação com as famílias. Em geral, não ocorre isso, nem na escola privada, nem na escola pública. A escola privada faz reuniões, encontro da família, vamos falar aqui do colegião, tem um piquenique da família, o evento de pais e mães, né, e uma série de outros eventos. Neste caso do celular, o senhor falou que é um direito da criança aprender. Mas o pai que põe um celular na mão da criança, ele quer monitorar o filho, ele quer estar presente, quer que o filho acione a família tão logo haja algum problema
para dizer onde está, com quem está, como está. A criança vai estar na sala de aula e o pai sabe que está na sala de aula, que em geral as escolas são fechadas, muradas, com grade. Como é que o senhor imagina que será a aceitação dos pais a esta proibição? Porque na primeira análise é uma proibição, professor Maurício. Sim, professor, eu quero pegar uma questão anterior, que é essa questão da família na escola. Tem uma lei nacional, estadual, inclusive, que determina o dia da família na escola. Mas esse dia na família da escola, ele quase que se resumia a um piquenique, uma janta ou coisa parecida. Na nossa gestão, nós fizemos diferente. Na nossa gestão, não é que fizemos diferente, nós fizemos a mais. A nossa preocupação foi inserir os pais no processo de aprendizagem dos filhos. Uma situação bastante prática, tarefa de casa. Tarefa de casa significa reforço do que o professor trabalhou na aula anterior. Ou seja, é um dos principais impulsionadores da aprendizagem. Mas para isso funcionar, o professor precisa fazer a sua parte, que é passar a tarefa todos os dias, que é corrigir a tarefa todos os dias. Porque se o professor passa a tarefa e não corrige, ele já deu um recado para o aluno, não é importante. Então, se o professor quer que o aluno dê importância para a tarefa, ele precisa passar a tarefa e corrigir a tarefa. E tem a parte do pai também, onde o pai... Eu gostaria que o senhor respondesse essa questão do pai. Sim. Na volta, nós vamos a um rápido intervalo. Eu estou conversando com o professor Maurício da Silva, este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva. Nós voltaremos em instantes. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje eu estou conversando com o professor Maurício da Silva. O professor Maurício está no 8º mandato de vereador. O mandato atual começou, nessa legislatura, começou na última segunda-feira, dia 3 de fevereiro, mandato de 2025 a 2028. São 4 anos nessa legislatura. O professor Maurício é graduado e pós-graduado em matemática e é mestre em educação. Foi presidente da Fundação Municipal de Educação, o secretário de Educação do município de Tubarão por 5 anos. Na última semana, que foi a primeira semana, na primeira sessão legislativa deste ano, o professor Maurício já apresentou um projeto de lei que complementa a lei federal que trata da questão da proibição do celular na sala de aula, e sobre isso nós estamos falando aqui. Professor Maurício, eu lhe perguntei no segmento anterior se o pai vai tolerar, aceitar, concordar com a proibição do celular em sala de aula. Para proibir o celular, o aluno não vai andar com o celular na rua, não vai levar o celular na mochila, no bolso, na bolsa. E o senhor estava falando sobre a relação que estabeleceu com os pais. Como é que o senhor imagina que vai ser a aceitação dos pais nas aulas que começam já na próxima segunda-feira, dia 10? Isso, professor, só completando o raciocínio anterior, então, com relação à tarefa de casa, também cabe aos pais disciplinar o horário da tarefa dos filhos. Não é? Olha só, na primeira reunião que eu fiz, muitos pais disseram assim, mas eu não entendo esse estudo moderno, como é que eu vou ensinar o meu filho? Sim, porque muito pai não chegou no nível de escolarização que o filho está. Exatamente, e eles me disseram isso na reunião. Então eu disse, olha, se o senhor puder ajudar o seu filho na aprendizagem, ótimo, mas se o senhor não puder, mas se disciplinar o horário, de tal hora é a hora da tarefa, e respeitar aquele horário, porque não adianta o pai dizer que das 7 às 8 é a hora da tarefa e botar o som no volume mais alto, né, em casa. Então precisa respeitar aquele horário da criança, demonstrar interesse pelo que a criança está fazendo. Isso o pai pode fazer independente da escolaridade dele, e isso ajuda muito a criança. Então nós levamos o pai para a escola para dar esse tipo de orientação, que ele é simples, mas que é extremamente produtivo. No caso do celular eu não vejo diferença, professor, é preciso que a escola faça esse trabalho de orientação dos pais. Eu já li dezenas de artigos sobre essa questão, não é? E um dia desse alguém perguntava assim, mas se acontecer uma tragédia na escola? Se acontecer uma tragédia na escola, a orientação mais segura vai ser do diretor da escola que está ali observando e sabendo o que aconteceu, do que o pai que está em casa que não está sabendo de nada. Ele pode saber que houve uma tragédia, mas ele não sabe detalhes, ele não está vendo o cenário, não está vendo nada. Então, de todo jeito, a melhor orientação ainda é do diretor, ainda é do professor, ou seja, ainda é dos adultos que estão na escola. Então, este tipo de orientação ele precisa levar aos pais. O professor poderá usar o celular? O senhor falou agora numa questão emblemática, desde o Oeste e desde Blumenau. O professor poderá estar com o celular na sala de aula, no modo silencioso? Não. O exemplo ele tem que vir bem do alto.
O exemplo tem que vir bem Mas de se cima. houver uma escola grande como é o Deon, como é o São José, como as escolas maiores, se houver um evento como esse que nós citamos aqui e que o professor precisa ser acionado. Aí são as exceções que a lei permite. Mas o professor não vai estar com o celular? Não, ele pode estar, mas ele não pode utilizar. O professor ele não pode... Ele pode manter o celular, mas não pode usar o celular. Não, ele não pode. No caso de uma sirene resolveria isso também? Sim, sim. E a sirene todas as escolas têm para marcar intervalo. E essa questão, professor, do uso do celular, ele é de fundamental importância. Muitos, por exemplo, ontem ainda um eletricista que foi fazer um trabalho para mim. Ele leu o meu artigo e ele disse, mas professor, a minha filha reclama que na escola dela são os professores que utilizam o celular de forma indevida na sala de aula. Eu disse, está errado, o exemplo tem que vir do alto, e bem do alto. Então o professor ele tem que ser o primeiro a utilizar o celular na sala de aula somente nas questões previstas pela legislação. Porque se o professor utiliza de forma indevida, ele está dando um mau exemplo para o aluno que vai dizer, mas o professor está usando, por que eu não posso? Então o professor ele tem que dar o exemplo na sala de aula, sim. Utilizar o celular naquelas exceções que a lei permite que seja utilizada, como neste caso de um evento aí que aconteceu e que precisa da atuação do professor. É polêmico. Sim, é polêmico, mas absolutamente necessário. O que não poderia deixar é correr solto como estava até agora. O senhor acompanhou as discussões todas em Brasília ou o senhor preparou desde a sanção? Porque o senhor é educador, diferente de outros vereadores que têm outras atividades profissionais, ligada à agricultura, ligada à engenharia, ligada a outras áreas. O senhor acompanha a educação, o senhor vive a educação. O senhor acompanhou as discussões em Brasília e já pensou no projeto logo depois da sua eleição, da sua reeleição, ou o senhor pensou nisso da sanção até agora, professor? Não, professor, eu acompanho desde que a Unesco se pronunciou. Como eu disse, desde 2023, a Unesco já se pronunciou e recomendou o banimento. Eu nem abri exceções, o banimento. E aí, a partir dali, eu fui acompanhando como é que fez a Itália, como é que fez como é que fez a França, como é que fez o governo de São Paulo, o governo estadual, que adequou uma lei que já era de 2017, se não me engano. Fui acompanhando o que todos os estados e municípios estavam fazendo. E a partir dali eu fui verificando a diferença, né, ou as omissões que a lei federal traz e que precisava de transformar essas indefinições em definições para que a lei pudesse alcançar o seu objetivo. Municípios, são mais de 5.600 no Brasil inteiro, terão de cumprir essa lei, todos os estados e o Distrito Federal. Mas, e nem em todos os lugares, há profissionais como o senhor, ligado à educação, com mestrado em educação, preocupados com a boa efetividade da legislação federal. Onde é que o Congresso errou? Onde a Câmara Federal e o Senado da República pecaram em não avançar e fazer um marco mais significativo no que o senhor chama de banimento, como foi a preocupação do organismo internacional que é a Unesco? Professor, tudo que é aprovado no Congresso Nacional vem com exceções. E as exceções são para garantir privilégios, garantir benefícios para quem não precisa. Vamos pegar, por exemplo, a reforma tributária. Não é? Se esperava um resultado enorme e vai ter um resultado pequeno, por quê? Porque o objetivo primeiro da reforma tributária era ser justa, né? Cobrar mais de quem ganha mais ou de quem fatura mais. Mas se nós formos olhar a lista de isenções, nós vamos verificar que muitos do que deveriam pagar não vão pagar ou vão pagar pouco e ela não vai atingir o seu objetivo. É mais fácil cobrar pelo consumo, que daí pega todo mundo, especialmente os mais pobres. E a reforma tributária manteve isso. Exatamente. Então, o resultado foi praticamente pífio, né, da reforma. Vai ser, né, porque ela não foi toda implementada. A lei da proibição do celular na sala de aula foi a mesma coisa. Foi uma grande negociação dentro do Congresso para atender interesses que não são educacionais. Não. Por isso que eu lhe falei em interferência na sala de aula. Os professores e educadores não foram envolvidos no debate. Exatamente. Então, assim, o que eu estou acrescentando não é que os deputados e senadores não sabem. Não é que eles não sabem o que a Unesco diz, o que aquele país fez. Não, eles sabem melhor do que eu.
Só que não é conveniente para determinadas ideologias, para determinados interesses não confessados. Então, deixem aberto. Tu deixa em aberto porque tu cria a lei, mas tu cria as formas de burlar a lei. Então, o professor, na sua pergunta, já deu a palavra correta. O senhor falou na efetividade. Então, em muitos municípios que não tem essa preocupação que nós estamos tendo aqui em Tubarão, vai existir a lei, mas não vai ter efetividade nenhuma, porque o aluno vai entrar com o celular na sala de aula e ele vai usar o celular a hora que ele achar que o professor não está enxergando o que ele está utilizando. Então, para muitos municípios, a lei vai ser letra morta. Vai ter uma lei, mas não vai atingir os benefícios para os estudantes, assim como a lei se propõe. Fruto dessas negociações, como eu disse, que ocorreram lá em Brasília, para salvaguardar interesses que não são interesses educacionais, são interesses políticos, são interesses partidários, são interesses de ideologias e assim por diante. O senhor entende, o senhor está falando de ideologia, o senhor entende que houve negociações para que garantisse a aprovação? Sim. Aqui, o celular pode estar ligado ao uso da câmera do policial durante a atuação. O senhor acha que a estratégia para fazer aprovar foi um pouco essa? Não, professor, tem uma discussão que já faz muito tempo, né, que ora ela avança, ora ela recua, mas que ela está latente no Congresso Nacional, que é os alunos utilizar o celular na sala de aula para filmar o professor, para verificar se o professor está fazendo doutrinação, se o professor está fazendo coisa que não deve ou coisa parecida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer assim, o professor não fala na sala de aula o que ele quer. Existe a chamada Base Nacional Curricular Comum. O que é? É um documento que vale para as escolas públicas e para as escolas privadas, onde ali está escrito o que o aluno tem o direito de aprender em cada etapa da aprendizagem. Então, o professor ele tem a obrigação de garantir que o aluno aprenda isso e aquilo que já está previsto na legislação. Quando o professor dá a sua aula, ele registra, agora eu me reporto à Rede Municipal de Educação de Tubarão, ao EducaWeb, que o pai tem acesso. Então, o pai pode entrar lá e verificar, hoje o professor falou sobre isso, o professor falou sobre aquilo, ou coisa parecida. Mas existe esta ideologia, que até tem um nome, Escola Sem Partido, que é de filmar o professor. O que fez com que se deixasse todas essas aberturas na lei foi justamente para garantir estas questões que, como eu disse, que não interessam para a educação. Interessa para um determinado grupo que quer sustentar uma certa narrativa ou coisa parecida que não é a necessidade educacional do Brasil. Vou deixar uma questão no ar, mas de qualquer forma, apesar do programa de ensino, do plano de aula, pode haver um contrabando, um caco, como o jornalista Boris Casoy fazia no tempo do TJ Brasil e no telejornal que ele apresentava na Bandeirantes e na Record, onde ele entrou uma notícia e outra, dava uma opinião. O professor, por vezes, pode dar essa opinião, mas o senhor não responde agora, dá uma pensada nisso, toma uma aguinha. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva e estou aqui conversando com o professor Maurício da Silva sobre proibição de celular na sala de aula. A gente já volta para fechar o programa de hoje. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente na edição de hoje, o primeiro programa do ano. Privilégio de entrevistar o professor Maurício da Silva sobre um tema polêmico, mas extremamente relevante e importante. E compete a nós, da comunicação, levar os temas relevantes e importantes à comunidade de forma gratuita, como fazemos aqui na UniTV, que é aberta à população. Nós temos o canal no YouTube, nós temos Instagram, nós temos Facebook, mas o nosso forte é o canal de televisão local. O professor Maurício é graduado e pós-graduado em matemática e mestre em educação. Está no 8º mandato de vereador e apresentou uma lei municipal, um projeto de lei municipal para regulamentar e direcionar alguns pontos que não estão claros ou ficaram muito abertos na legislação federal. A Lei Federal 15.100 foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula no 13 de janeiro. Professor Maurício, o professor pode enfiar algum caco ideológico fora do contexto no meio de uma aula de 1 hora, 2 horas, de uma manhã? Não pode, professor. Mas acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. E se acontecer,
Neste caso, a Lei 93/94/96, que é a LDB, ela já prevê punições para o professor. Então, toda essa discussão que está se fazendo hoje, elas já estão previstas na legislação. Repito, a BNCC diz o que o aluno tem o direito de aprender em cada etapa da aprendizagem. Se o aluno tem o direito de aprender, o professor tem a obrigação de ensinar. E a BNCC e a LDB, que é a Lei 93/94/96, ela já traz punições para quando o professor ele não atende aos requisitos que estão previstos na legislação. Professor, um tema que é importante, todos esses temas debatidos até aqui, o senhor trouxe com muita clareza o seu pensamento, eu fiz os questionamentos, não tenho uma posição, o que eu penso não importa, eu fiz questionamentos ao senhor. Agora tem uma questão que é a tecnologia. O uso da tecnologia, ou o não uso da tecnologia, pode excluir as crianças de um futuro. Os futuros das crianças, e aí cada criança pode ter mais de um futuro, os futuros das crianças existem se elas estiverem inseridas nas novas tecnologias e nas metodologias. Essa legislação pode penalizar as crianças por falta de vontade da escola ou do professor de incluir uma ferramenta que agora está banida ou proibida, professor Maurício? Não, professor, a lei nacional ela já é clara. Ela abre exceções para o uso do celular na sala de aula e uma delas é usar o celular como ferramenta digital. Quando eu estive à frente da Fundação Municipal de Educação, nós dotamos as 14 escolas do ensino fundamental de 27 tablets cada. Nós criamos o projeto Geração 2050, onde os alunos do 8º e do 9º ano iam no Senai aprender a desenvolver software. E nós fizemos um convênio com o Instituto Federal que ensinava automação para os estudantes. Então, não tem como deixar os estudantes fora da tecnologia. Agora eu quero voltar novamente à legislação. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela traz 10 competências que o estudante precisa aprender e uma delas é justamente a cultura digital. Então, tudo o que eu estou dizendo já está na legislação. Então, é preciso que quem dirige uma secretaria de Estado ou de município ou o professor conheça a legislação e recorra às devidas capacitações. Por exemplo, para ensinar cultura digital para os meus alunos, eu precisaria receber uma capacitação antes. Eu acredito que centenas de professores também precisariam receber essa capacitação para atender aquilo que diz a BNCC com relação à tecnologia. Nós sabemos que a economia ela é cada vez mais digital e os países que estão para trás, que infelizmente é o caso do Brasil também, é justamente porque não consegue avançar nessa questão da digitalização da economia. Deixar os alunos fora do mundo digital é praticamente deixá-los fora do mercado de trabalho que remunera bem, porque o mercado de trabalho que remunera mais ou menos, vamos pegar o caso de Tubarão. Em Tubarão há pleno emprego, mas a massa salarial ainda é baixa. Para aumentar a massa salarial, é preciso modernizar as formas de produção, ter trabalhadores mais produtivos, que é o que o Brasil precisa. Só para você ter uma ideia, professor, hoje precisa de quatro trabalhadores brasileiros para fazer o trabalho que um trabalhador americano faz. É porque o trabalhador brasileiro é vadio? Não, o trabalhador brasileiro acorda de manhã e volta à noite. Mas só que ele não tem a formação necessária e ele não dispõe da tecnologia necessária. Então precisa de 4 para fazer o trabalho de um. É nisso que o Brasil precisa crescer, na questão da produtividade. E não há produtividade sem educação, sem modernização tecnológica. Por isso, a sala de aula, a escola, ela precisa sim, não é, estar trabalhando a cultura digital com os estudantes. O senhor fala na modernização tecnológica. Importante, é um debate riquíssimo e é preciso manter a mente aberta para observar todas as nuances. Professor, cada vez mais o Brasil agora está criando, o Banco Central está criando o DREX. O DREX é o dinheiro REX, real. É o real brasileiro digital, é o Digital REX. Por isso DREX. As pessoas, por que DREX? REX é rei, real, e o D é digital. Então é o Digital REX, certo. É o real digital. O real digital vai substituir o dinheiro. E o Pix já substituiu o meio de pagamento. Já é hoje talvez o maior meio de pagamento. E uma criança
pode levar o celular para a escola como único dinheiro para pagar o seu lanche. Especialmente nas escolas privadas, não Sim. nas escolas públicas, e a escola pública não é o maior contingente. Sim. Professor Maurício, como é que sem celular, incluindo o intervalo, uma criança vai pagar o sanduíche e o suco para fazer o lanche? Ele compra antes da aula começar, professor. Professor, eu devo ter lido pelo menos uns 100 textos sobre essas questões, e uma delas era justamente esta. Então não estou perguntando nada da minha cabeça, isso é uma preocupação. Sim, é uma preocupação. Então, como é que o estudante vai comprar o lanche por meio do celular? Ele compra antes da aula começar, ele vai lá, compra o seu lanche, depois deixa o celular na caixa e entra na sala de aula e vai para a sua aula. Mas se a escola resolve impor a limitação à entrada da escola, já não vai na cantina o celular, aí já deu problema. Não. Comprar o lanche do mês antes do mês, penaliza o pai. Não. Pagar o lanche no final do mês, penaliza o dono da cantina? Não, professor, comprar todos os dias, só que antes da aula começar. E que já ocorre em muitas escolas. Não é? Por exemplo, depois vamos falar um pouquinho do Colégio Deon, agora eu vou falar do Colégio São José, porque as minhas netas estão lá. Então, elas já compram o lanche, vão um pouquinho antes e vão lá na cantina e compram o lanche. E também já é tudo digital, não é? Vai lá, vai dizendo como é que é, a pessoa que está lá na cantina vai anotando e depois leva o lanche na hora do recreio. Ou às vezes o meu filho ou a minha nora vão, ou eu mesmo vou antes da sala de aula, antes da aula começar, e já compramos o lanche ali antes do início da aula. Então é todos os dias. O senhor sabe que desculpa e pretexto haverão aos milhares, não é a centenas, aos milhares. Exato. Professor Maurício, o nosso tempo está se esgotando. Agradeço imensamente o senhor ter vindo aqui, disponibilizado esse tempo para discutir esse tema rico, enriquecedor. Quando eu lhe convidei, quando eu o convidei, eu não sabia da apresentação do projeto de lei. De qualquer forma, agradeço imensamente os esclarecimentos. Sabemos que o senhor terá uma tarefa árdua para aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores. O senhor é o defensor do projeto. Haverá votos favoráveis e votos contrários. Haverá emendas e ajustes, derrubada de posições e de propostas, mas eu desejo ao senhor um feliz 2025, um bom ano legislativo e felicidade na aprovação desse projeto, agradecendo a sua vinda ao programa de hoje, professor Maurício. Professor, sabe o que eu descobri em todas as leituras que eu fiz sobre essa questão? Que os colégios mais ricos foram os primeiros a cumprir a legislação. Por exemplo, o Colégio Avenue de São Paulo, que a mensalidade vai de 9 mil a 15 mil. A mensalidade. Essa escola surgiu em 2017 já sem o celular na sala de aula. Outro colégio de São Paulo, Santa Cruz, no ano passado, suspendeu 34 alunos pelo uso do cyberbullying. Então eu estou percebendo que aquelas escolas onde o poder aquisitivo é mais alto, o cumprimento da legislação está sendo mais eficaz. Por quê? Porque o pai sabe e o aluno sabe que o descumprimento da legislação não é prejuízo para o professor ou para o diretor, é prejuízo para o seu filho. Então ele já foi lá e já apoiou e disse, é assim mesmo, é sem celular durante as aulas. Eu agradeço, professor, pela possibilidade de estar aqui na UniTV falando sobre esse tema de grande importância. E tenho a expectativa de que o projeto ele vai ser aprovado, que ele vai ser cumprido nas escolas para o bom aprendizado dos nossos alunos, para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, para protegê-los das doenças emocionais, para protegê-los do cyberbullying e principalmente para facilitar a socialização das crianças, que elas fiquem menos na tela, conversem mais com os colegas, pulam mais amarelinho, pulam corda, façam mais corrida, ou seja, voltem mais suados na hora do recreio para a sala de aula. Obrigado, professor. Obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Frente a Frente. Continue com a programação da UniTV e até o nosso próximo encontro.